Yo, Geeks, tudo certo? Começamos o episódio explicando como o Kitaki recebeu o braço direito do Rei das Almas. No final do episódio passado, o Ichigo acabou ali ceifando ainda mais o Rei das Almas, que aquilo só pode ser proporcionado para nós porque o Ichigo carrega tudo, todas as características das demais raças de Bleach o Ichigo tem dentro de si. Então somente ele poderia finalizar o Rei das Almas, o que gerou em um grande desequilíbrio para os três mundos de Bleach, tanto o Ecomundo, quanto também o mundo humano, quanto também a Zoro Society. E dessa forma, a gente pode observar que o Kitaki se revelou como o braço direito do Rei das Almas. Assim, estando muito doente quando ele era pequeno, seus pais acreditavam que apenas Mimi-Hagi, um deus cultuado no Distrito Leste 76, poderia lhe curar, poderia trazer ali a sua cura. Eles oraram infinitas vezes, fazendo a mesma reza 1 milhão de vezes até que compadecesse através ali do seu filho, até que Mimi-Hagi pudesse se compadecer ali através da vida do seu filho. Quando Deus viu o clamor dos pais pela vida do filho, ele lhe ofereceu suas lágrimas e assim o Kitaki pôde viver. Assim, o capitão ali de um dos esquadrões conseguiu realmente viver um pouco mais sobre sua vida, mesmo estando sempre doente, como a gente observou ali durante toda a trama de Bleach, na maioria das vezes sendo levado até mesmo como um alívio cômico, mas Kubo tinha tudo sobre o seu controle. Ele tinha tudo sobre o seu controle mediante a que nada disso era à toa, e que o Kitaki, na verdade, carregava um fragmento do Rei das Almas consigo. Nós vamos conversar mais sobre isso logo depois da vinheta. E dessa forma, no meio de toda aquela confusão que está acontecendo entre os capitães, entre as pessoas, entre os Shinigamis, ele acaba revelando para todos presentes ali no laboratório sobre a sua verdadeira característica, sobre esse poder que está consigo desde quando ele era um moleque. E é claro que essa habilidade, trazer o poder do Rei das Almas ali através do braço do Rei das Almas, isso faz com que o seu corpo seja sacrificado. Isso faz com que o seu corpo tenha ali um sacrifício, até mesmo ali de uma forma muito, mas muito intrigante. E aqui a gente começa a ver as primeiras mudanças que o Kubo acabou trazendo para este começo dessa parte ali relacionado à história do Kitaki. E eu achei muito, mas muito melhor, porque aqui nós temos mais um detalhe sobre de que mostre, mas não fale. No mangá, o Kubo utilizou muito a parte narrativa, que é o Kitaki contando sobre o que havia acontecido com ele na sua infância, mas nós não vemos o flashback, nós não vemos ali a construção, nós até vemos, a gente até vê ali algumas partes, mas não tem a parte ali focada nos pais, não tem o encontro do Kitaki com o Mimi-Hagi, o que foi alguma coisa bem interessante, né, que é o braço ali do Rei das Almas. Então nós tivemos toda essa construção acontecendo de coisas novas, e é por isso que às vezes o LP se confunde. É por isso que o LP fala algumas coisas aqui sobre Bleach que às vezes existe na trama, existe no contexto principal, mas que na animação tem se mudado ali as suas características. No caso, o Kitaki havia contado no mangá sobre o que havia acontecido, alguns detalhes chegaram até a aparecer, mas não tão descritivo como foi agora na animação pra valer, com até mesmo ali o pai e a mãe do Kitaki reagindo ali pra ter essa construção de forma bem legal sobre o personagem. Por outro lado, existia mais alguém que estava em uma encruzilhada, o Shunsui. E dessa forma, o Shunsui se lembra do tempo que conheceu o Kitaki e como eles eram os grandes destaques da academia dos Shinigamis. A forma como os dois personagens cresceram treinando as suas habilidades, aprimorando seus poderes para se tornarem grandes Shinigamis, e quando eles acabaram se conhecendo, a partir dali tornando-se uma grande amizade. Mesmo ainda carregando as chagas da sua doença, que ainda atormentava os seus pulmões, o poder de Ukitaki era igual ao de Shunsui, com todo o seu vigor, o que mostra pra nós que esse cara é extremamente apelão e
o Kubo tá levantando a moral dele pra saga do inferno, hein? O Kubo tá levantando a moral dele pra saga do inferno. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque o Kitaki nunca conseguiu lutar com todo o seu poder, com toda a sua habilidade, com todo o seu vigor, porque o seu corpo nunca lhe deixou, o seu corpo nunca havia lhe deixado lutar com toda a sua força. E mesmo assim, ele conseguia ficar equiparado com o grande comandante. Olha isso, cara. O bicho é roubado demais, cara. O Kitaki também é um dos mais roubados, um dos capitães mais roubados ali de Bleach. E mesmo assim, nós não vimos o todo do seu potencial. Destaque também para a Unohana, que já estava aqui como capitã na época há muito tempo, e também para o comandante Yamamoto, ainda bem novinho, mestre dos dois de uma forma indireta ou diretamente, né? Tanto ali sendo o guia dos dois personagens, como a gente viu na morte ali do Yamamoto, até mesmo para a condução do Shunsui como grande comandante a partir da morte do Yamamoto, e a forma como os dois personagens estavam crescendo através das habilidades do antigo comandante. E é claro que no meio de toda essa explicação é muito importante também você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Geek Brasil e compartilhar mais os nossos vídeos, principalmente os de Bleach. Se você é fã do conteúdo de Bleach aqui do canal do Geek Brasil, se você é fã de Bleach, eu tenho certeza que você vai fomentar ainda mais os nossos conteúdos reagindo aos nossos vídeos. Então é muito importante deixar o like, se inscrever e também compartilhar os nossos conteúdos. E é claro, se você já está aqui há algum tempo, se torne membro também. Nos ajude dessa forma para fortalecer ainda mais o canal do Geek Brasil. Então, vemos que eles se tornaram grandes amigos. A bebida, ela faz algumas coisas intrigantes. Ela faz algumas coisas intrigantes e até mesmo fez com que os dois personagens se aproximassem. No começo gerou até mesmo uma confusão, já que o Shunsui acabou dando para o seu amigo biscoitos, mas esses biscoitos tinham bebida alcoólica, o que fez com que seus irmãos ficassem realmente ali numa situação bem complicada, já que eles eram supostamente menores de idade ali na Soro Society, e basicamente eles estavam comendo biscoitos com bebida alcoólica, ou pelo menos quase comeram, né? E assim a gente começa a observar que a amizade deles vai crescendo, eles vão aprimorando ainda mais os seus poderes, até que o próprio Kitaki fica um pouco mais íntimo do Shunsui e conta pra ele um pouco sobre o que havia acontecido através do seu passado. O Shunsui então revela que na verdade o Mimihage pode ser um fragmento do poder do Rei das Almas que havia caído dos céus. A gente tem toda uma construção ali do Kitaki contando um pouco mais sobre um deus da região que ele havia crescido, e dessa forma o Shunsui acaba dizendo que isso poderia ser um fragmento, algo que veio do Rei das Almas que desceu diretamente para a Soro Society. O grande comandante agora revela que a mão esquerda do Rei das Almas controla o avanço e a mão direita controla a inércia. E isso é algo bem interessante ali para fomentar um pouco mais sobre esse debate entre progressistas versus conservadores. Na teoria, os progressistas, eles sempre estão buscando um pouco mais sobre a forma como a humanidade deve evoluir, que a base realmente deve seguir ali, né? Que as pessoas, tanto na Soro Society quanto também no mundo humano e também ali nessas perspectivas, fazem com que a gente consiga avançar tecnologicamente, cientificamente e também sobre essas posições. Mas também existem aqueles que são os conservadores, aqueles que buscam realmente manter as tradições para que a sociedade permaneça no seu devido lugar. Então é bem interessante que todo mundo tem um pouco de progressismo, por mais que seja conservador, e ao mesmo tempo todo mundo tem ali um pouco de conservador, por mais que seja um progressista. E hoje, olhando, observando, você pode se identificar como progressista, mas daqui 20, 30 anos você pode se tornar um conservador, e vice-versa. As coisas podem acontecer, e esse é um paradoxo tremendamente interessante colocado para nós em um episódio de Bleach. Temos também uma referência a Kain, o mentor ali da Rukia, e um primo tão distante do Ichigo. O Kain também, né, que fazia parte da família Shiba, então ele também era um ancestral, um
não sei dizer assim, ser um ancestral, mas um parente ali do Ichigo com toda certeza. O Ukitake então revela no encontro entre a central ali de que ele não quer nomear um novo tenente, ele não quer fazer com que um novo tenente seja gerado no seu esquadrão e que ele não vai morrer facilmente, o que acaba levantando até ali um certo reboliço, mas ele joga a lei contra a central dizendo assim: vocês que criaram ali esse termo de que o capitão deve nomear um tenente, eu sou um capitão, eu não quero nomear um tenente, então isso basta. Voltamos para o presente e observamos que na situação atual entre os personagens, a própria Yurichi acaba criando ali um grande momento para que eles consigam realmente restaurar o Rei das Almas, mas não tem como restaurar ali a forma do Rei das Almas, mesmo com os poderes da Orihime, né? Mesmo com os poderes ali da personagem, ela não consegue fazer com que o Rei das Almas... E a galera do mangá, o pessoal que já acompanhou um pouco mais ali a história do mangá, tem um momento que acontece ali, algo mais pra frente, que eu não vou contar um pouco aqui, porque senão vai ser spoiler sobre o mangá, mas... tem um momento que acontece algo, e esse algo gerou essa dúvida sobre por que a Orihime não usou o seu escudo para proteger o Rei das Almas do ataque do Ichigo. E eu queria deixar essa questão para vocês, eu vou levantar essa bola aqui para vocês responderem aí nos comentários sobre por que o Kubo não usou esse artifício, ou se ele vai explicar isso mais pra frente, ou se ele até mesmo vai alterar essa parte que foi colocada no mangá para a animação, para essa maneira realmente como o poder da Orihime conseguiu realmente parar ali o ataque de uma forma crucial, aquele grande ataque que poderia ser fatal, mas que eu acho que vai ter alguma certa mudança para a animação, por isso que o Kubo não colocou esse momento na proteção da Orihime ali para o ataque do Ichigo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que vocês acreditam sobre essa não proteção da personagem para o Rei das Almas. Mas enquanto o Yhwach tá cantando a sua vitória, o Ukitake então consegue grudar as partes do Rei das Almas antes que ele desapareça por completo. Ele tá sumindo, ele tá desaparecendo, mas aí vem ali a mão direita, o braço direito do Rei das Almas e consegue meio que tipo assim prender as duas partes. O grande problema é que isso é algo temporário, eles precisam realmente correr atrás do tempo, porque essa situação ali do Ukitake não vai durar muito. Só que o que é mais interessante disso tudo é que nem mesmo o Yhwach conseguiu prever o que aconteceria. Nem mesmo o Rei dos Quincy's conseguiu prever o que iria acontecer. Que o Rei das Almas iria interferir para evitar com que o seu corpo desaparecesse. E tem mais uma coisa que o Yhwach não conseguiu prever, que é a camiseta de All Might. Gente, essa camiseta, ela tá incrível, tá absurda de linda, fantástica, e eu tenho certeza que você vai ficar bonitão e bonitona com ela. Cara, vai por mim, tem toda uma descrição sobre os poderes do The All Might ali, tem o olhar do Yhwach, tem a descrição em português, tá? Por mais que na animação a descrição do poder esteja ali em japonês, eu traduzi, pra gente criar uma arte bem fantástica pra camiseta, traduzi, coloquei ali a definição, então, caraca, tá bem legal essa arte e essa camiseta. O link tá na descrição para você poder ter ela na sua coleção. Então, vocês lembram da encruzilhada ali do Shinsui que eu tinha comentado no começo do episódio? Ele está indo libertar o Aizen. A gente pode observar que existem duas vias nesse episódio, tanto ali o Ukitake quanto também o Shinsui. A forma como eles têm que tomar duas escolhas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo para beneficiar ou tentar beneficiar a Toro Society. E dessa forma foi concedido ali para o Shinsui apenas 3 liberações para o selo do Aizen. A forma como o Aizen poderia ter apenas 13 de 12, se eu não estiver enganado aqui, para poder libertar o personagem. Só que existe uma questão. Quando o Shinsui libera o primeiro selo, que é o da boca, para que o Aizen possa falar, o vilão... ele já se coloca de pé, mano. O maluco é quebrado. Eu vou até cortar aqui, porque senão vocês não vão conseguir enxergar aqui por causa dos efeitos. Mas o bicho é quebrado, meus amigos. O Aizen é quebrado demais. Ele já se coloca de pé com apenas um selo desfeito. O Aizen
então ele acaba com um dos guardas apenas com sua pressão espiritual. Maluco. É inacreditável o quanto o Aizen emite uma aura. Ele tem a aura, gente. Ele é especial. Ele não é colocado no hall dos maiores vilões de todos os tempos no mundo dos animes e mangás. Não à toa. Não é à toa que esse cara tem a aura e ele é inacreditavelmente forte. É absurdo que o Aizen carrega como uma representação. O Shunsui, então, ele acaba negociando com o Aizen para ajudá-los ali na guerra, né? Para que eles possam realmente contar com o poder dele. O Aizen fica meio assim, né? De não querer ajudar, de respirar o ar fora daquele lugar, né? Do aprisionamento, do lugar mais profundo das prisões ali da Soul Society. Só que o Aizen, ele odeia a Soul Society. Só que existe algo maior, algo ainda maior que ele odeia, o que vai ser algo fundamental para que ele se junte definitivamente a essa grande guerra. Maldito cara quebrado, né? O Aizen realmente é um cara absurdo de apelão desde sempre, né? Desde ali do começo, quando a gente começa a ver a saga ali da Soul Society, a forma como tudo se desenrola, como o Aizen é quebrado e ele continua ainda mais quebrado, mesmo estando selado. Eu fico pensando como poderia ser essa batalha com o Aizen com todos os seus poderes libertados ali para lutar contra Yhwach. Outro detalhe interessante que nós tivemos aqui da mudança do mangá para o anime é a encruzilhada que acontece, né, do Ukitake para o Shunsui. Os dois são amigos e ao mesmo tempo carregam paradigmas durante o episódio. O Ukitake, ele é a mão direita que busca trazer estabilidade. Ele tem ali essa questão de ser o conservador, a pessoa que busca trazer o equilíbrio, trazer realmente essa parte ali da forma de colocar todas as coisas no mesmo peso da balança. Na teoria, a parte conservadora deveria ser dessa maneira. Agora, o Shunsui, ele é a mão esquerda que busca trazer o progresso. Ele está indo atrás de um vilão para proteger a Soul Society. Olha só como o Shunsui, ele está agindo como um progressista. A maneira de estar realmente observando do que eles podem progredir para conseguir proteger através do bem maior. Bleach sempre carrega essa característica através do bem maior. A gente estava até comentando, né? Tava até discutindo hoje nos comentários em um dos vídeos aqui de Bleach sobre o Kubo sempre colocar essa pensão relacionada ali ao bem maior. E nem sempre o bem maior ele é algo ali que vai ser viável para todas as pessoas. Às vezes vai prejudicar e muito outras. Mas no final de tudo essa situação vai conseguir realmente prevalecer. O bem, com muitas aspas, ele vai conseguir prevalecer no final de toda essa situação, o que acaba sendo tremendamente interessante para esse desenvolvimento. Essas novas construções do cubo em cima da base que já existia no mangá está deixando a história ainda melhor. E a cada episódio a gente fica realmente ansioso para saber o que vem de novo por aí em Bleach.